Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está convidando o pastor Carlos Salles, amém? Vou estar aqui lendo uma palavra aqui rapidamente. Oh, aleluia, um versículo aqui. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Lucas, capítulo 23, Lucas 9, 16. Aleluia. Se eu não me engano, é em Lucas 9, versículo 23. E diz assim: aleluia, Deus. Diz assim: cada um deve levar a sua cruz. E diz assim, versículo 23: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Amém? E dizia Jesus: cada um de nós temos que carregar a nossa cruz. Cada um de nós temos que levar a nossa cruz. E Jesus diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias e siga-me. Amém? Ele diz assim: tome cada dia a sua cruz. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador requer não somente crer, na verdade do Evangelho, mas também assumir o compromisso de segui-lo com abnegação a cada dia. É preciso considerar a resolução de negar-se a si mesmo ou viver para seus próprios desejos egoístas. Essa escolha determinará nosso destino eterno. Amém? E Jesus fala mais assim: qualquer que perder a sua vida, diz assim, quem quiser viver aqui para o seu próprio prazer e felicidade, em vez de viver para fazer a vontade de Deus e segundo os seus princípios, acabará num engano e perdição. A verdadeira vida e felicidade consiste no abandono dos nossos próprios caminhos e viver em comunhão com Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz assim: qualquer que de mim se envergonhar, aí ele diz, sentir vergonha ou constrangimento diante do mundo ao identificar-se com o caminho, valores e alvos, com o caminho diante do mundo, ao identificar-se com os caminhos, valores e alvos que Jesus ensinou, é ter vergonha da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. É ter vergonha da sua palavra, vergonha de afirmar sua inspiração divina e plena, vergonha de viver à altura dela e de defendê-la. A tais pessoas Cristo rejeitará e condenará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome todos os dias a sua cruz e siga-me.
Amém? Quer vir, quer caminhar com o Senhor, carregar a nossa cruz, eu creio que é carregar a bagagem que está sobre as nossas costas, é carregar a bagagem que está sobre a nossa vida, é carregar sem ter vergonha daquilo que é, daquilo que tem, daquilo que Jesus te deu. E negar-se a si mesmo é negar os desejos os nossos desejos, as nossas próprias cobiças, e viver aquilo que Deus tem para mim, para você, para nós. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é melhor. Os planos, os sonhos de Deus são melhores do que os meus sonhos e os seus sonhos. Amém? Que você negue-se a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz e siga o Senhor. Não tem outro caminho, não há outro lugar a não ser o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Carlos Salles. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus e Todo-Poderoso. Estava só um pedacinho. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, quero mais uma vez agradecer o teu nome, te louvar, agradecer, te bendizer. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado por nos capacitar cada dia, Senhor, por nos manter de pé, Pai. Muito obrigado, Senhor, continua operando, continua abençoando. Abençoa, Senhor, teus filhos que aqui se encontram. Abençoa, Pai, teus filhos que estão conosco na live. Senhor, abençoa aqueles que ainda não estão, mas que vão ouvir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa palavra. Deus, que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos sobre a vida do teu filho. Oh Deus, abençoa do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés, do alto da cabeça. Sai, Senhor, fazendo uma varredura, uma limpeza, Pai. E vai, Senhor, tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tudo aquilo que não vem do Senhor. Tudo aquilo que não provém de Ti. Que o Senhor abençoe. E que Ele seja, Senhor, abençoado. Que Ele seja, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, restaurado, purificado. E que a cada dia o Senhor venha, Pai, sustentá-lo de pé, Pai. E que as tuas forças venham a renovar. E que a tua alegria esteja presente constantemente na vida do pastor Carlos Salles. Assim eu te louvo, te adoro, engrandeço e louvo o teu nome para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Maravilhoso seja o Senhor. Aleluia, que tudo pode. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Filha no outro microfone, por favor. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, que Deus esteja aí de um modo assim maravilhoso, fazendo a sua obra em nós. Que Deus esteja derramando da sua porção salvífica sobre as nossas vidas. Que nós possamos, nessa oportunidade, nos aproximar mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja os nossos olhos observadores para ver o quanto Deus tem feito para que nós nos aproximemos dele. Que o nosso tato esteja bem aguçado para que possamos sentir essa presença maravilhosíssima do nosso Deus. Então, em nome de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, eu sinto a cada dia que nós nos aproximamos do Senhor, que Ele tem feito toda a diferença nas nossas vidas. Então, que sejamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, homens e mulheres, aleluia, atentos à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu quero trazer uma palavra para os meus amados irmãos,
E o tema dessa palavra é o perfeito sacrifício. Em Hebreus vai dizer que se por sangue de bodes, por sangue de touros, houve sacrifícios que ali remia os pecados, quanto mais o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o quanto Ele é e pode fazer infinitamente mais. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ir de encontro a esse perfeito sacrifício. Você fica interessado. Glórias a Deus. Maravilhoso Senhor. Eu quero abrir com os meus amados irmãos em 1 Pedro, a partir do versículo 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13 ao versículo 25. Nós já pregamos sobre essa palavra, já falamos sobre essa palavra, mas eu quero contigo nós estarmos voltando a essa palavra. Tem algo maravilhoso de Deus para nós a cada dia que nós nos alimentamos da sua presença. E em 1 Pedro, os estudiosos das Sagradas Escrituras, ele traz um tema aqui, a exortação à santidade. Mas eu quero dizer a você que eu enxergo, Pastor Carlos, o perfeito sacrifício, porque aqui vai dizer que antes de que tudo se formasse, ainda no início de tudo, Deus ele tinha conhecimento que o homem ele não suportaria a sã doutrina. O homem pecaria. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado Jesus para a salvação de toda a humanidade. Então, eu quero ler com os meus amados irmãos, e vai dizer assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, aleluia, em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para
caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi pregada. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então Pedro, ele faz um apanhado de como nós devemos proceder na nossa vida cristã. Ele fala que nós fomos gerados de novo, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Não para que nós estejamos andando nas velhas tradições, mas que nós fomos gerados novamente, não de uma semente corruptível, mas de uma semente pura, de um ser, aleluia, incontaminado. Que esse sangue incontaminado, ele nos purificou. E nessa purificação, amados irmãos, nós olhamos que já havia um plano de Deus antes da fundação do mundo. A gente olha aqui Pedro explanando essa palavra, e a gente vê que Pedro, assim como João, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele também fala a respeito do que o nosso Senhor, aleluia, ele teve e tem e terá para com o seu povo. Ele diz assim no capítulo 1 de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Nós estamos falando de um ser, que o salmista, ele diz assim: olha, desse ser, desse Senhor, desse que está acima de todas as coisas, pertence o céu, a terra e toda a sua plenitude. Nós estamos falando de uma preocupação desse ser sobrenatural chamado Deus, que ele se entrega por nós na cruz do Calvário. E ele já fazia plano antes da fundação do mundo. E ele fala assim: eu tenho amado esse mundo pecador. Eu tenho amado esses pecadores, esses pequeninos. Eu tenho amado. Eu não tenho amado o seu pecado, mas eu tenho amado a vocês. O meu coração é que vocês se convertam. O meu coração é que vocês larguem. O meu coração é que vocês abandonem e deixem os pecados. Essa é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E nós temos a palavra do Senhor, e ela diz para mim e para você em João capítulo 3, versículo 16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Essa é a vontade do Pai. Agora o Pai, ele abre um novo parênteses. Depois que ele fala que enviou o seu Filho para que morresse por nós ali na cruz do Calvário, ele diz assim: olha, eu tenho enviado meu Filho ao mundo,
não para que o meu filho venha condenar vocês, mas que através do meu filho vocês sejam salvos. Esta é a palavra do Senhor. E diz a palavra, amados irmãos, e nós precisamos nos atentar, porque muitos não atentam nessa palavra, e ele vai dizer assim: aquele que crer no meu filho já está salvo, mas aquele que não crer, ele já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E isso nós precisamos nos atentar. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo, falar assim: olha, há uma necessidade em mim. Eu preciso atentar a respeito dessa palavra, o que ela tem dito a respeito do meu futuro, a respeito de tudo que Ele tem para com a minha vida. E nós precisamos, amados irmãos, e às vezes nós não temos dado a devida atenção, e nós temos estado conforme este povo de Números capítulo 21, que vai dizer assim, no versículo 4: e partiram do Monte Or, pelo caminho vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto. A gente ouve o povo, amados irmãos, que é tirado do Egito, que é tirado da escravidão, porque a Bíblia fala: Moisés, Moisés, no monte aonde Moisés estava, o Senhor o encontrou, e diz assim: eu ouço o clamor do meu povo no Egito, e eu te enviarei para que o meu povo seja salvo, para que o meu povo seja liberto. E Moisés agora está com o povo liberto. Mas o que vai acontecer, meu amado irmão, minha amada irmã, é que nessa caminhada, agora o povo, ele mesmo estando em liberdade, o povo ele fala contra Moisés e o povo fala contra Deus. E agora o povo se rebela contra Moisés e contra Deus, mesmo através de grandes milagres, de grandes maravilhas que Deus tem feito no meio do povo, mesmo através de ter tirado, aleluia, esse povo com mão forte ali do Egito, e agora eles estão a caminho de uma terra que mana leite e mel. Mas Jesus, ele diz assim: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente agora encontra o povo liberto. O povo não mais leva chicotada nas costas. Agora o povo não mais tem aquela obrigação de estar arrumando palhas para queimar tijolo. Não tem mais chicotada nos lombos. O povo está em liberdade. Mas quando Deus traz liberdade para o povo, agora o povo começa a falar contra Deus e contra Moisés. E aleluia, diz: para que, aleluia, vocês nos trouxeram a este deserto, para que morrêssemos, porque aqui não tem pão. Glórias a Deus, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem água. E a nossa alma, aleluia, assim diz eles, e a nossa alma tem fastio desse pão vil.
Então o Senhor mandou entre eles serpentes abrasadoras, serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito do povo em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. O poder vivificante da serpente de metal prefigurava a morte, aleluia, sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, glórias a Deus. Levantando, aleluia, acende esse lá, por favor. Glórias a Deus. Levantando que foi na cruz. Aleluia. E esse evento, o próprio Jesus disse: aleluia, olham com fé sobre este evento. O próprio Jesus disse: e como levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 14 e 15. João, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é o perfeito sacrifício. O homem, ele não pode, meu amado irmão e minha amada irmã, fazer ou trazer o perfeito sacrifício diante do nosso Deus, porque o homem, ele é mau de coração. Diz a palavra do Senhor em Malaquias capítulo 1, diz assim: glórias a Deus. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o seu pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis no meu altar, diz o Senhor, pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazei um animal cego para o sacrifício, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, e terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de vós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos.
Quem há também entre vós que feche a porta e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a obração, mas desde o nascente do sol até o poente será grande o meu nome entre as nações. Aleluia. Aleluia. E em todo lugar oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível, e dizeis, eis aqui que canseira, e lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta, ser-me-ás isso aceito, isto, aleluia, de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Jesus, Ele é o perfeito louvor, porque um homem não pode oferecer, não teve dignidade de oferecer um perfeito louvor diante do Senhor. Antes oferecia um manco, aleijado. Antes oferecia, aleluia, aquele que era roubado, cego. Nós precisamos entender que Deus, aleluia, quando olhou para o homem, viu que o homem não poderia oferecer o perfeito louvor, Ele se ofereceu, Ele ofereceu o seu Filho, para que pudesse morrer em nosso pecado. As Sagradas Escrituras vai dizer, amados irmãos, no capítulo 9 de Isaías, a partir do versículo 6, porque um menino se nos deu, um filho, aleluia, nos nasceu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o incremento desse principado, aleluia, da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, é Deus que nos convida à sua mesa. É Deus que Ele não traz diante da sua mesa uma obração impura, mas diz que Ele traz aquilo que é perfeito diante de nós. O nosso Senhor Jesus, Ele veio sem pecado, Ele não tinha pecado, mas Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você, ali na cruz do Calvário. E nós precisamos entender o quanto, aleluia, Deus tem nos amado, o quanto Deus tem, aleluia, ficado feliz com a minha presença, a tua presença diante dessa mesa. Ele diz, olha, isso é um memorial, mas esse memorial que vocês estão fazendo simbolicamente aqui na terra, isso haverá verdadeiramente no céu, onde o perfeito sacrifício não mais estará, aleluia, morto, mas estará ressuscitado conosco na Jerusalém celestial. E nós seremos, aleluia, nós, aqueles que morreram, haveremos de estar ressuscitados com Ele também na Jerusalém celestial. Porque assim como Ele morreu, nós morremos dos nossos delitos e pecados. E assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos crer. Nós precisamos abrir o nosso coração. Eu estava hoje ministrando na nossa igreja sede, no Lote 1000, e estava falando a respeito, amados irmãos, que todas as vezes
que eu via o filme de Jesus, a morte e ressurreição de Cristo. Eu lembro que eu era criança, na nossa casa não tinha televisão na casa de amiguinhos meus, tinha televisão na casa de um pessoal que eu conhecia. E eu ficava ali vendo a televisão, a gente assistia a morte e ressurreição de Cristo. Todo o tempo da Semana Santa passava e eu ali ia, assistia. E eu ficava me segurando ali, vendo aquela situação toda. Eu lembro que eu saía da casa das pessoas que eu estava assistindo aquele filme de Jesus, aquele filme maravilhoso. Eu saía da casa deles correndo e apressuradamente. E eu morava numa casa que tinha um quintal grande, tinha uma mata no fundo. E eu saía correndo lá para o meio do mato e ficava lá mais ou menos umas 3 horas chorando. Mas chorando como uma criança que era. Mas chorava que dava dó. Porque eu entendia que o sofrimento dele era um sofrimento que não era justo, porque ali estava morrendo um injusto, e aquele, ou melhor dizendo, estava morrendo um justo pelo injusto. E a gente entende, amados irmãos, que se tivesse que pagar por aqueles pecados, que tivesse que sofrer na cruz do Calvário, não era ele, mas era eu e era você. Mas ele tomou o nosso lugar, ele morreu a nossa morte. E nós precisamos entender, amados irmãos, que nós devemos sofrer assim, de um modo assim, sentir na nossa carne todo aquele terror que ele sentiu. Nós devemos olhar, amados irmãos, as passadas da via dolorosa. Nós devemos entender, amados irmãos, o preço da sua traição, aqueles que o traíram. Nós precisamos entender que ali, conforme eles testemunharam e testificaram, que era ali testemunhas falsas, e a gente olha, amados irmãos, o quanto ele se sacrificou ali, ele tomou açoites por mim e por você. E os chicotes, amados irmãos, que batiam em Jesus, não eram chicotes normais, mas eram chicotes que tinham 7 pontas. E nas pontas daquele chicote, amados irmãos, tinha objetos cortantes, como a gilete, como unha de gato, conforme anzol, pedras, ossos. E quando batia aqueles ossos, aqueles anzóis, aquelas giletes, amados irmãos, assim, numa conjectura, quando eles puxavam o chicote, ele vinha rasgando a carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O filme que chega mais perto do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o filme de Mel Gibson. E muitas pessoas dizem assim, isso aí é coisa de cinema, isso aí é coisa que ele colocou muito mais. Eu creio, amados irmãos, que chegou bem perto, mas Jesus sofreu mais. Jesus sofreu mais. Ele é o sacrifício perfeito. Aquela cruz, amados irmãos, que ele carregou não foi feita para ele. Aquela cruz, ela tinha um destino, e aquele destino da cruz ele chamava Barrabás. Barrabás significa, amados irmãos, eu e você. Era nós que devíamos estar naquela cruz. E quando colocou Jesus na cruz, pregou as suas mãos, pregou os seus pés. Na hora de pregar os seus pés, o buraco que foi feito naquela cruz não chegava, as pernas de Jesus não chegavam àquele lugar. Eles puxaram uma corda e puxaram os pés de Jesus até que crescesse para pregar ali na cruz do Calvário.
Não eram as medidas de Jesus que estava ali, mas era a minha medida, era a tua medida que estava ali. A gente precisa entender, meu amado irmão, Ele é o sacrifício perfeito, porque Ele diz assim: eles não tiram a minha vida de mim, eles não têm esse poder, eles não podem, mas eu a dou. Eu a dou por causa de quê? Por causa, amados irmãos, da sua misericórdia para comigo, da sua misericórdia para contigo. A misericórdia dele foi tão grande, meu amado irmão, minha amada irmã, para com as nossas vidas. É por causa disso que nós estamos aqui nesta noite, é por causa disso que nós estamos anunciando o seu evangelho. É por causa disso que nós não deixamos de pregar, de anunciar, porque além de todas essas situações, amados irmãos, na hora que ele estava ali, padecendo por mim, padecendo por você, padecendo por todas aquelas pessoas que crucificavam ele, ele olha para o céu e ele fala assim: olha, Pai, perdoa essas pessoas que estão me crucificando, perdoa essas pessoas que me bateram, perdoa essas pessoas que me feriram, perdoa essas pessoas que furaram as minhas mãos com cravo, porque eles não sabem o que fazem. Ele pede perdão a Deus para nós, e nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda hoje, assim como naquele dia de braços abertos, amados irmãos, ali na cruz do Calvário, ele não cruzou seus braços ainda, ele está de braços abertos a receber você, a receber a cada um de vós, amados irmãos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que foi pago um alto preço para que você tivesse vida em abundância. Aleluia. E esse preço ainda, amados irmãos, está à tua disposição. Basta que você fale: eu aceito o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo como o sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, pela minha vida, pela vida dos meus filhos dentro da minha casa, pela vida da minha sogra, do meu sogro, pela vida da minha filha, do meu filho, do meu genro, da minha nora, da minha tia, do meu tio. Nós precisamos entender, amados irmãos, que esse evangelho que é pregado, que é anunciado, nós precisamos abrir a nossa boca, dar testemunhos públicos. Nós precisamos testemunhar com a nossa própria vida. Nós precisamos deixar com que isso transpareça, não fique somente dentro de nós, mas transpareça para a humanidade, que a humanidade venha olhar no nosso rosto, olhar na nossa face, o quanto Jesus é especial na nossa vida, o quanto Ele faz, o quanto Ele tem feito. Nós precisamos, amados irmãos, transparecer isso. Nós não podemos de maneira nenhuma, amados irmãos, fechar as portas, fechar a nossa casa, o nosso semblante, a nossa casa, o nosso lar. Nós não podemos fechar a porta, nós precisamos abrir, assim conforme Jesus abriu a porta para cada um de nós. Nós precisamos anunciar o que Cristo fez, o que Cristo tem feito. Nós precisamos estar cada dia anunciando a sua palavra. Nós precisamos mostrar para toda a humanidade o quanto é maravilhoso esse momento da ceia do Senhor. Nós precisamos entender. Tem tantas coisas, amados irmãos, que tem nos impedido de chegar à presença do Senhor. Hoje está chovendo. Eu li um livro, e esse livro fala de John Wesley. Eu lembro que caía geada, geada aqui no Brasil, mas lá onde ele estava não era geada, era neve. E a neve estava espessa, e ele precisava ir a um lugar tão longe para levar a ceia para um casal.
Ele podia falar assim: não, deixa, quando o tempo estiver melhor, eu vou lá levar a ceia para aquelas pessoas. Não, mas diz a palavra, amados irmãos, o livro, que ele falou: não, eu tenho uma obrigação de levar a ceia do Senhor para aquele casal. Por que eu estou falando isso? Se cada um de nós, meu amado irmão, minha amada irmã, soubesse o quanto é precioso esse momento, o quanto é alegre, o quanto Deus almeja para que nós estejamos em comunhão com Ele. Aleluia. Nós precisamos entender isso, mas muitas vezes, amados irmãos, as pessoas se deliciam mais com um copo de cerveja, mais com um copo de uísque, do que com os elementos da ceia. Chegará um tempo, meu amado irmão, chegará um tempo, minha amada irmã, que não mais essa palavra estará à disposição de vocês. Haverá a grande tribulação. E nós teremos que passar por situações difíceis. Mas esse momento é um momento a qual a paz reina no meio de nós. Esse momento é um momento a qual nós temos liberdade de anunciar o Evangelho. Esse momento é um momento a qual nós temos alegria de estar anunciando essa palavra e tendo o prazer de ter os elementos da ceia em cima dessa mesa. Nós precisamos, amados irmãos, ouvir o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E esse é o momento que Ele nos traz a sua presença, para que nós venhamos comer da sua carne e beber do seu sangue. Aleluia. Pois Ele diz: aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, ele não tem parte comigo. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, eu quero comer da tua carne, beber do teu sangue. Eu não quero somente isso, mas eu quero que o Senhor viva em mim. O meu corpo é o templo do teu Santo Espírito. Faça de mim instrumento do Senhor onde quer que o Senhor queira que eu esteja. Em nome de Jesus. Chama o Senhor para dentro da tua casa, para dentro do teu lar, no meio da tua família. Assim como o Senhor tem te chamado, meu amado irmão, minha amada irmã, a se aproximar dEle, a se entregar a Ele. Quando nós nos entregamos ao Senhor, as coisas verdadeiramente ficam mais fáceis de resolver, porque nós temos um caminho a seguir. E esse caminho, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te convida, que te chama aos elementos da ceia. E nós vamos estar ministrando essa ceia nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quero que vocês venham abrir com o pastor Carlos Salles em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, do seu versículo 23. Seu versículo 23 em diante. Aleluia. Maravilhoso Deus, nós te engrandecemos, ó Pai. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tem fome, coma em casa, para que vos não ajuntais para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu, como teu servo, aleluia, pastor Carlos, sacerdote do meu lar, desta igreja, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, eu abençoo, a Deus, nesta noite, os elementos da ceia, Senhor, onde nós iremos participar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pelo pão que significa o teu corpo, que foi entregue por nós ali na cruz do Calvário. Nós abençoamos, ó Pai, o suco de uva, Pai, que simboliza, Senhor, o teu sangue derramado, ó Pai, ali na cruz do Calvário, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Nós, aleluia, te bendizemos, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós o adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Amém e amém. Missionária de glórias a Deus. Corpo de Cristo, para a remissão dos nossos pecados. Que Deus esteja nos abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Senhor Deus de Israel, nas nossas mãos, ó Pai, estão, Senhor, o pão, ó Pai, que simboliza, Senhor, o teu corpo, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Ó Pai amado, Pai querido, nós nos entregamos a Ti. Nós nos consagramos ao Senhor, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, Pai. E o Senhor tem cuidado de nós, ministrado sobre as nossas vidas, Pai. Nós venhamos em Teu nome, ó Pai, aleluia, frutificar. E possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Glórias, glórias a Deus. Aleluia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos quando te pregou, a vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre
chama, vem-se-á. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem-se-á. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem-se-á, o Mestre chama, vem-se-á. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem-se-á. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem-se-á, o Mestre chama, vem-se-á. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Em faminto a Jesus, vem-se-á. Aleluia, glórias a Deus. Abramos também, aleluia, no 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é bom, Pai. Diz assim: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos os elementos da ceia nas nossas mãos, ó Pai. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre ele. Não venha faltar, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a Tua verdade sobre nós. Não venha faltar, Senhor Deus, o Teu carinho, o Teu amor, o Teu sobrenatural. Pai amado, que a pureza do Teu Santo Espírito venha nos purificar, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, aleluia, cada dia, Senhor Deus, nesse memorial, lembrar, Senhor Deus, aleluia, lembrar da morte sacrificial do Senhor na cruz do Calvário. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fizera, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda tem feito, ó Pai. Nos ajuda, Pai, nos fortaleça, e que sejamos uma bênção, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Missionária Tito. Glórias a Deus. Aleluia. Sangue de Cristo para a purificação, aleluia, de todo o nosso ser, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está, Senhor, nas nossas mãos, ó Pai. Aleluia, Senhor, o cálice do Senhor, ó Pai. E nós, ó Deus, nos alegramos, ó Pai. Deus do céu, porque nós estamos, ó Pai, nesse memorial, Senhor Deus, porque o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos trouxe, ó Pai, para estar, Senhor Deus, da Tua mesa, Pai. Foi o Senhor, ó Pai, que nos escolheu, Pai, quando nós éramos ainda pecadores. Então fortalece, Senhor Deus, os Teus filhos. Fortalece, Senhor Deus, as Tuas filhas, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos, ó Pai, na Tua graça. Cresçamos, ó Pai, no Teu conhecimento, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pessoas, ó Pai, que venham, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, estar falando, Senhor Deus,
e expressando, Senhor Deus, o teu grande amor, ó Pai, através, Senhor Deus, da nossa respiração, Senhor Deus, através, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, oh Deus, do nosso proceder, Senhor Deus, do nosso falar, do nosso andar, ó Pai. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, participemos todos. Aleluia. Temos comunhão, meu amor. Aleluia, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu contigo, você comigo, em nome de Jesus. Também os meus amados irmãos que estão conosco através das lives. Nós temos comunhão em Cristo Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Participemos também todos. Que maravilha. Pai Santo, Pai querido, que Pai amado, que maravilha, Deus. Como é bom, Pai, poder, Senhor Deus, estar no teu altar. Como é bom, Pai, estar, Senhor Deus, fazendo o teu querer, o teu efetuar, em nome de Jesus. Vamos louvar o hino 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, ó, com profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. E nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se de todo pecado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Vamos de novo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
elevado, mais alto que a neve serei. Amém. Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando a todos nós, que nós possamos, em nome de Jesus, ter uma semana brilhante diante do nosso Deus. Hoje eu recebi uma notícia do meu sobrinho, que ele estava falando comigo a respeito de um jovem de 22 anos que morreu. Ele estava de moto, bateu no caminhão, e a batida foi tão forte que, quando bateu a cabeça desse jovem, ela saiu rolando do meio da pista fora. As pernas se quebraram, o corpo ficou todo arrebentado. Esse jovem que morreu, ele era irmão da esposa do meu sobrinho. E é muito triste. E eu quero orar, porque existe um coração dilacerado da esposa do meu sobrinho, que está no lugar de minha sobrinha também. Os pais estão com os corações terrivelmente tristes por causa dessa situação. Eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu quero te dizer que importa esse momento agora, que nós venhamos tomar as melhores decisões, ou posso dizer assim, a melhor decisão da nossa vida. E a melhor decisão da nossa vida é decidir pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós fecharmos os olhos nessa terra, nós abriremos os nossos olhos na Jerusalém celestial. É promessa de Deus para a minha vida, é promessa de Deus para a tua vida. Nós precisamos entender isso. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós oramos, ó Pai, por essa família, ó Pai, que está, assim, Deus, arrasada, Pai, pela morte desse jovem, numa violência tão grande, Pai. Oh Deus de Israel, quantos, ó Pai, têm, Senhor Deus, tomado caminhos, ó Pai, que a seus próprios olhos, ó Pai, parecem caminhos, ó Pai, de vitória, Senhor Deus, mas são caminhos de morte. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha guardar essa família, Pai, consolar os corações. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar guardando a mãe, guardando o pai, os familiares, ó Deus, porque tem sido, Senhor, difícil, tem sido triste, ó Pai. Mas o Senhor é Deus quem consola, o Senhor é Deus quem opera, o Senhor é Deus quem está, Senhor Deus, no controle de todas as coisas. Então abençoa, Senhor Deus, o Teu povo. Dê, Senhor Deus, uma semana, Senhor Deus, abençoadíssima, Pai. Guarda-nos, protege-nos, ó Deus. Ministra segundo, Senhor Deus, a unção do Teu poder. Olha para nós, ó Deus, com um olhar de misericórdia. Que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Que possamos ser uma bênção, ó Deus, nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, nos ajudou, por causa disso, estamos ali, eu e minha casa serviremos ao operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Parabéns, Senhor. Oh, aleluia, venha, Senhor Jesus. Guarda o Teu povo, ministra a Tua bênção,
Dê uma semana abençoada a cada um de nós. Opera, Senhor, na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Está terminado. Em nome de Jesus. Amém.